E as exportações do Brasil para a Argentina caíram mais de 30% em janeiro. Apesar disso, o resultado no mês foi o maior da história. No último mês, a balança comercial brasileira registrou superávit de 6,5 bilhões de dólares, de acordo com o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. O total alcançado é o maior para a série histórica iniciada em 1997. O superávit acontece quando as exportações superam as importações. O movimento contrário é conhecido como déficit. O resultado foi influenciado principalmente pela relação comercial com a China. As exportações para o país asiático cresceram 56% no mês, alcançando 2,7 bilhões de dólares. Houve melhora também na parceria com os Estados Unidos, com um avanço de 31,6%. Com isso, o país contribuiu com 244 milhões de dólares para o superávit brasileiro em janeiro. Já com relação à Argentina, as vendas caíram 31,5% na comparação entre 2023 e 2024. Com essa queda, a participação do país vizinho nas exportações brasileiras caiu para uma fatia de 2,8% no mês. E para a gente entender melhor a situação das exportações brasileiras, nós vamos conversar com o economista Alexandre Jorge Chaya, que é professor do INSPER. Professor, muito boa noite para o senhor, muito obrigada pela participação. Boa noite, Ana. Professor, quando a gente vê essa queda de exportações, né, entre Brasil e Argentina ali, a falta de afinidade entre os presidentes dos dois países foi importante para essa queda ou existem outros motivos com mais peso para puxar esse número para baixo? Não, na verdade, a eleição do Milei foi bem curta, não é? Isso não impactou ainda a balança. O que está realmente impactando a balança com a Argentina é a condição econômica da Argentina, que ela estava muito ruim no último governo, tanto que até o próprio Haddad, o Lula tentaram criar aquela ideia de uma moeda única para tentar ter negociação, porque como eles não têm dólar e a economia não cresce, você ia criar uma moeda única para poder ajudar as exportações brasileiras, aos negócios do Brasil e da Argentina, entre eles, mas a situação ela não tem a ver menos com a diferença de visão que os dois governos têm, o governo mais à direita, mais radical, como é o Milei, e o governo do Lula, que é um governo de esquerda, que tinha uma preferência pelo governo anterior. A gente vai ter, provavelmente, uma piora exatamente pela relação, mas isso não foi sentido ainda. Esse efeito é o efeito realmente da economia argentina que está indo mal. Professor, olhando para os dois países, quem mais perde com isso? É a Argentina com os produtos brasileiros e essa dificuldade do país com a economia, ou o Brasil que perde um mercado? Ou o Brasil tem outros mercados que pode repassar justamente essas exportações que não irão mais para a Argentina? Então, sem dúvida, quem mais perde nessa situação é a Argentina. Isso não tem dúvida. A Argentina ela tem uma dependência, até pelo tamanho do Brasil em relação à Argentina e a importância que a gente tem para eles. Quando a Argentina a gente deixa de vender e comprar da Argentina, a tendência é a Argentina sofrer mais. O Brasil ele tem outros mercados para exportação e para importação, quer dizer, tudo que ele precisa importar, tudo que ele precisa exportar, ele começa a ter mais relações com a África, que ele está querendo começar até agora, de alguma forma tentar barrar não é bem invasão, mas a dominância da China sobre a África como um potencial mercado futuro. Você tem o mercado americano, que apesar da economia tentar segurar, é um mercado que está com um crescimento muito acima de todos os outros mercados, considerando o aumento de taxa de juros. O mercado americano continua mostrando sinais de força, então o mercado americano é um mercado potencialmente grande para a gente. E o próprio mercado asiático como um todo, a China e os outros países asiáticos, que o Brasil tem uma participação boa de exportação. Então, a gente tem caminhos alternativos para poder vender. A questão toda é se a Argentina conseguirá substituir ou continuar a mudar. Então, a Argentina perde mais. A questão é que
tendo um grau de afinidade, e esse é um ponto importante, quando você tem os governos dos países do Mercosul, de alguma forma, com algum grau de afinidade, ou pelo menos não com um grau de agressividade, né, de você ser contra o outro governo, a tendência é o Brasil, representando o Mercosul, ajudar esses países a aumentar a exportação, aumentar a participação nas pautas internacionais de venda. Se o governo argentino entrar em choque com o governo brasileiro, a tendência é o Brasil conseguir exportar e não ajudar a Argentina a abrir mercado. Então, eu vejo a Argentina com uma situação muito mais complicada, até para poder... ela está tendo hoje um problema político de aprovar as reformas, está tendo um problema econômico, ela não tem reservas, não tem credibilidade, e agora, brigando com o Brasil, ela também não vai ter uma porta de saída do Mercosul, do apoio do Mercosul, para poder, de alguma forma, melhorar a situação econômica dela. Professor, o senhor falou aí que a situação é bem mais complicada para a Argentina do que para o Brasil, né? O Brasil teve a redução das exportações argentinas, mas teve um aumento aí na relação com os Estados Unidos e com China. Eu queria saber do senhor qual que é o setor mais atingido por essa queda das exportações para a Argentina e queria saber também qual que é a tendência. A tendência é que as exportações continuem em baixa ou que esses números voltem a subir? Não, o setor automobilístico, a Argentina vende bastante para a gente vende bastante peças para ele, máquinas, a gente tem um grau de produção vamos dizer, de produtos do agronegócio que ajudam a Argentina a melhorar, a gente tem desenvolvimento, a gente tem serviço, tem serviços financeiros que a gente também vende para a Argentina, tem têxtil, tem vários produtos que a gente vende para a Argentina como cadeia, e a gente conseguiu repassar parte desses produtos para os outros mercados como um todo. Então, eu acho que o setor que mais perde são os setores de manufaturados que o Brasil conseguia vender, mas existem outros mercados. Somente o que está hoje, vamos dizer, a grande aposta para o futuro é o próprio mercado africano, que tem crescido em termos de população, que tem, de alguma forma, a nova fronteira das exportações da Ásia, das Américas, da Europa, de alguma forma tentar chegar nesse mercado. Então, eu acho que o que a gente perdeu na Argentina em termos de manufaturados, de venda de produtos mais acabados, a gente consegue compor com outros países como um todo. E a pergunta sobre a tendência não é boa, tá? A Argentina, ela ainda está no processo inicial de... Vamos dizer, tem dois problemas. A Argentina vai ter o problema político do Brasil com eles, exatamente por uma desassociação, até um grau de rejeição do governo, dos dois governos, tanto o Brasil com a Argentina quanto a Argentina com o Brasil. Isso piora essa relação, então isso já prejudicaria, mas o próprio processo político da Argentina, de tentar aprovar pacotes, dessa reforma abrupta que o Milei está fazendo, de alguma forma não tendo força política, e todas as greves e todas as paralisações, isso vai em algum momento, tudo que ele está pretendendo fazer, claro, tem as partes extremistas dele, que de alguma forma são delírios dele como visão de governo, como baixo, por exemplo, acabar o Banco Central. Isso era um delírio da parte dele, isso não existe em lugar nenhum do mundo. Mas vamos dizer que as medidas de liberdade econômica, de estabilidade, redução de subsídios, funcionem, isso ainda vai demorar algum tempo para estabilizar a Argentina. Então, esse período, a tendência é que a gente tenha uma aversão de governos que não ajudem a forçar uma venda, uma relação de empresariado, e além disso a Argentina performando mal, que ela vai acontecer provavelmente em 24, talvez 25, até realmente estabilizar todas as medidas econômicas começarem a gerar benefícios econômicos para os argentinos. A tendência é que as exportações brasileiras e as importações brasileiras também, de produtos deles, acabem performando mal ou mantendo essa tendência de baixa ou até piorando, pois que performa mal, e o Brasil procurando outros mercados. O problema é que se o Brasil começar a expandir demais, quando a Argentina voltar a aquecer e voltar tanto a demandar produtos nossos, como começar a vender para o Brasil, provavelmente o Brasil já criou novos mercados comerciais e aí a tendência é não recuperar. A gente já não consegue mais recuperar esse terreno perdido. Professor, falando da Argentina, eu queria trazer alguns dados. O governo argentino fixou um aumento de 30% no salário mínimo entre fevereiro e março. Essa decisão do governo de Javier Milei sobre o aumento foi anunciada após a falta de acordo com câmaras empresariais e sindicatos, que pediu 85% de valor.
Esse valor foi estabelecido em 180 mil pesos para fevereiro, valor igual a 204 dólares na taxa oficial de câmbio. Para março, o valor irá subir para pouco mais de 202 mil pesos, cerca de 230 dólares. Desde o último ajuste salarial em dezembro, a inflação argentina foi de 25,5% naquele mês e de 20,6% em janeiro. Pegando esses dados, professor, e você falava das dificuldades de Javier Milei, a questão econômica, ele tem propostas para tentar diminuir os problemas econômicos. Mas o quanto social ele vai ter que olhar para justamente não ter uma instabilidade social, isso se juntar a uma instabilidade política e aí esse caldeirão entornar? O caldeirão já está entornado, você está tendo greves. Desde que ele entrou com um trator, que é o que ele queria fazer. Vamos pegar uma tesoura, um trator e vamos destruir tudo, e nada passou. Tudo que ele tentou fazer politicamente não teve efeito, exatamente por conta dessa visão que ele está olhando um lado do copo, que é um lado da moeda, que é a parte econômica, mas não está olhando do outro lado, que é a parte social. E já existe um grau de pobreza, não tanto em Buenos Aires, mas nas outras províncias, que faz com que qualquer tentativa de acerto do lado fiscal provoque um desacerto do lado humano, do lado social. Então, essa balança que a Argentina tem entrado continuamente em problema, não é culpa do Milei, não é culpa nem do governo anterior, isso é uma culpa do populismo argentino que vem desde a hora do Kirchner, desde todos os planos econômicos da Argentina. E o problema é que para ele tentar fazer medidas corretas, algumas até de diminuição de subsídios, acho que a principal medida que ele está querendo fazer é acabar com todos os subsídios, todos os desequilíbrios que a economia argentina tem por conta da grande influência do governo central sobre a vida da população. Só que hoje ele está querendo fazer isso no momento onde a economia está muito frágil. Essa situação de acertos fiscais, de redução de incentivo, redução de benefícios unilaterais, isso tem que acontecer quando a economia está com emprego, as pessoas estão confortavelmente em termos de situação social, para você poder conseguir cortar alguma coisa. Fazer isso no meio de uma crise social não vai gerar benefício nenhum, só vai gerar mais caos social. Por isso que eu acho que a Argentina ainda vai passar, mesmo que as medidas, que são medidas, milhões de medidas que ele tentou fazer, vão passar algumas, as medidas que provavelmente ajustem a economia, aquelas mais radicais de corte, diminuição de renda, diminuição de subsídios, diminuição de tarifas de apoio a transporte e combustível, tudo isso vai acabar sendo diminuído pelo Congresso em termos de impacto. Então, ele vai ter que reduzir isso. E quando essas medidas efetivamente gerarem efeito, que vai ser daqui a 1 ano, 2 anos, a economia vai voltar a se equilibrar. Isso já vai estar muito tarde para a exportação e, principalmente, vai estar muito tarde para a população argentina, que vai estar realmente aí com uma insegurança alimentar, uma dificuldade muito grande. Tá certo. Professor, obrigado pela participação aqui, pela honra da gente conversar sobre esse assunto. Forte abraço, até a próxima. Um abraço.